Efésios capítulo 1, versículos de 11 à primeira parte do versículo 13. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, glorioso e santo, nós agradecemos porque perdoou todas as nossas iniquidades, sarou as enfermidades e redimiu a nossa vida, nos coroando de graça e misericórdia. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Abençoe esse trabalho pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. No Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 1, é apresentada a genealogia de Jesus como filho de Abraão. Os leitores de Mateus, bem informados, lembravam da ordem e da promessa que o Senhor havia feito a Abraão em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E quando Mateus apresenta Jesus como filho de Abraão, significa que, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei e os que não estavam sob a lei. Ou seja, a morte do Senhor Jesus se estendeu ao mundo inteiro. João disse que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus é a propiciação não apenas pelos pecados dos judeus, mas também dos não-judeus. E esse texto trata exatamente disso. Então vamos considerar essa porção preciosa da palavra de Deus, e o tema é tão profundo que nós podemos intitular esse texto com várias designações. Então vamos optar pelo conselho de Deus. Esse é o tema, o conselho de Deus. Eu vou considerar com os ouvintes, em primeiro lugar, os destinatários da herança, a soberania de Deus, em segundo lugar, e em terceiro lugar, o propósito daqueles que creram. Nós lemos no versículo 11, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Observe o advérbio também, nele digo, no qual fomos também feitos herança. Como Paulo vem desenvolvendo seu assunto profundo acerca dos planos eternos de Deus, desde o versículo 3, quando ele começa adorando a Deus, com essa expressão, nele digo, no qual também fomos feitos herança, a grande maioria dos comentaristas entende que Paulo tinha em mente os gentios. É como se Paulo dissesse, no Senhor Jesus eu digo a vocês que não apenas os judeus se tornaram herdeiros, mas os não-judeus também. Lá no capítulo 2, versículos de 14 a 18, que se Deus quiser haveremos de considerar mais detalhadamente, é-nos informado que no Senhor Jesus temos a paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação da inimizade, para que dos dois povos criasse em si mesmo um novo homem, ou seja, a igreja, estabelecendo a paz entre judeus e não-judeus e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Portanto, os destinatários dessa herança reservada nos novos céus e nova terra são os judeus e os não-judeus. João disse, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e que Jesus é o pão de Deus que desce do céu e dá vida ao mundo.
Deus amou o mundo, querendo ele dizer não apenas os judeus, mas todos os tipos de pessoas do mundo inteiro, de tal maneira, continua ele, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, o pão que Jesus deu para a vida do mundo foi a sua carne, na cruz do Calvário, e cuja salvação estendeu aos negros, brancos, amarelos e vermelhos. Nele digo, no qual fomos também feitos herança. Esse, portanto, são os destinatários da herança destinada na nova terra. Nós vimos de forma geral, na exposição anterior, que Deus vai convergir tudo no Senhor Jesus Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E agora, Paulo inclui os tipos de pessoas que reinarão eternamente com o objetivo de serem, para louvor da sua glória, os eleitos antes da fundação do mundo e predestinados para adoção de filhos que de antemão esperam em Cristo. Veja que declaração profunda no versículo 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Portanto, os judeus e os não-judeus são herdeiros da nova terra por causa da soberania de Deus. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Observe o conselho soberano de Deus. Conselho para nós tem sentido de avisar, dar um conselho, admoestar, dar um aviso, mas também de uma reunião de ministros ou assembleia composta pelas autoridades. Hoje o conselho da igreja deve se reunir tal horário. No grego, bule, conselho, tem o sentido de um conselho soberano reunido com propósitos justos e santos. Nesse sentido, a Trindade Santa entrou em conselho para determinar, eleger e predestinar todas as coisas de acordo com o seu sábio juízo e o seu santo parecer e as suas justas decisões. O Pai não faria nada sem a sujeição do Filho, que não faria nada sem a operação do Espírito Santo. Veja que maravilha! Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. De acordo com o contexto literário, nós vemos Deus o Pai entrando em conselho com o Filho e o Espírito Santo e elegendo algumas pessoas e as predestinando para a adoção de filhos desde a eternidade e rejeitando, não admitindo, recusando, lançando fora os demais. Então, qual a relação entre Deus e o mal, já que Deus lança fora? Se ele predestina uns, naturalmente que ele pretere outros. E qual é essa relação de Deus e o mal? Os ímpios. Qual é essa relação de Deus com os ímpios, as pessoas perversas, o pecado? As Escrituras nunca culpam Deus pelo mal e nem dão a entender que Deus encontra prazer no mal. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mesmo que ele predestine para o inferno. Quem é você para discutir com Deus que, segundo o propósito da Trindade magnânima, faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade? Portanto, jamais o homem deve chegar ao ponto de não julgar-se responsável por tudo aquilo que faz ou deixa de fazer. Veja o exemplo de Faraó e dos egípcios no livro de Êxodo. Deus, para sua própria glória, tomou a iniciativa e endureceu o coração de Faraó para que este odiasse o povo de Israel. Mas o próprio Faraó reconheceu que era ímpio quando declarou: esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Isso está escrito lá em Êxodo capítulo 9, versículo 27. E capítulo 10, versículo 16. Qual foi a finalidade de Deus endurecer o coração deles? Paulo respondeu aos romanos que foi mostrar o poder de Deus, a fim de que o seu nome fosse anunciado em toda a terra. Assim foi Deus quem endureceu o coração de Faraó, todavia, Faraó chamou para si a responsabilidade. Deus nunca é responsabilizado pelas obras iníquas dos homens, porque as Escrituras jamais culpam a Deus.
Os homens são seres moralmente responsáveis, mesmo sabendo que Deus lhes pode mandar a operação do erro para darem crédito à mentira. Tudo para o louvor do seu nome. Mesmo que Deus entregue o pecador na sua própria imundícia e paixão infame em que ele mesmo prefere, tudo isso concorre para a glória de Deus. Paulo falou que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Deus faz com que a pessoa seja dominada e serva do pecado. Então se afundará no poço de sua própria impiedade e a sua própria situação se agravará mais ainda. Isaías 45, 7 e 63, 17 diz: Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endurece o nosso coração para que te temamos? Em Deuteronômio, o Senhor disse: Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Tudo ele faz por amor dele mesmo. Porque como seria profanado o meu nome, diz o Senhor? A minha glória não a dou a outrem. Na realidade, o Senhor tem o direito de fazer das suas criaturas e do seu universo criado o que quiser. A sua glória é a causa final de todos os seus decretos. É tão certo que toda a terra se encherá da glória do Senhor. Tudo ele faz por amor dele mesmo. Porque como seria profanado o meu nome, disse Isaías 48, 11. A minha glória não a dou a outrem. Assim, o plano da redenção e as dispensações da sua graça também foram designados para a glória de Deus. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus é soberano e a sua glória ele não reparte com ninguém. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Diz Amós, capítulo 3, versículo 6. Sim. Acaso não procede do Altíssimo tanto mal como o bem? Sim, diz Jeremias nas suas Lamentações, capítulo 3, versículo 38. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Pedro falou que os incrédulos são os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Observe que eles foram postos para serem desobedientes. Veja bem, o salmista declara: a ira humana louva ao Senhor, e do resíduo das iras te cinges. Lembre-se que as Escrituras jamais culpam a Deus pelo mal, porque Ele é bom e não realiza o mal. Quem realiza o mal responsavelmente são os homens, e os que não foram eleitos antes da fundação do mundo para a salvação serão justamente culpados e sofrerão os horrores e tormentos eternos do inferno com justiça, porque não creram. E isso nós encontramos nos versículos 12 e 13, a responsabilidade humana que nunca entrou em contradição com a soberania de Deus. Nós lemos nos versículos 12 e 13. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Todo esse plano tem um alvo, a glória do seu nome. O objetivo é o louvor dos seus atributos e a honra da sua pessoa. Todo esse sábio conselho e determinação tem uma só deliberação: a dignidade das suas perfeições. Os eleitos de antemão, predestinados para serem filhos de Deus e que foram chamados pelo Espírito Santo, devem viver para o louvor da sua glória. Paulo disse aos Romanos, a fim de que desse a conhecer a riqueza da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. E Paulo fala quase a mesma coisa aqui no versículo 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Por isso que o breve catecismo, realizado pelos 121 divinos, que era uma assembleia de teólogos, sábios e eruditos de Londres, que por cerca de 6 anos se desgastaram para ajudar a igreja. No breve catecismo, na primeira pergunta, é-nos dito: qual é o fim principal do homem? Resposta: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas agora no versículo 13, Paulo se dirige especificamente aos predestinados que haverão de crer.
os destinados para a vida eterna, como disse o Dr. Lucas em Atos capítulo 13, versículo 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Fica muito claro nessa passagem que os eleitos e predestinados crerão no versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, e por terem sido objetos da graça e misericórdia de Deus em Cristo Jesus, haverão de crer, através da determinação do sábio e santo conselho da Trindade. Veja a responsabilidade do dever dos eleitos glorificar a Deus pela fé. Mas essa fé é dada pelo próprio Deus. A fé não foi evocada pela vontade dos predestinados ou algo que pertenceu à autonomia deles, mas foi um dom soberanamente concedido por Deus. No capítulo 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas eu chamo a atenção dos ouvintes para a maneira de Deus comunicar a fé dos eleitos, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Todos os eleitos de Deus irão ser chamados por ele mediante o evangelho. Ora, se Jesus é a própria palavra de Deus, Apocalipse 19:13 diz: estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, ele era Deus. Quer dizer, o Verbo é a palavra é Jesus encarnado. Se não há outro mediador entre Deus e os homens, o Senhor Jesus Cristo, e ele é a palavra, o evangelho da nossa salvação, não há outra mediação entre Deus e os homens senão pelo evangelho. O evangelho é o único mediador entre Deus e os eleitos. Paulo deixa muito claro aos Romanos, capítulo 10, versículos 14 e 17. A menos que o evangelho seja pregado, ninguém será salvo. E como crerão, pergunta Paulo, naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A doutrina da predestinação não tira a vontade de propagar o evangelho. Pelo contrário, desperta um desejo ardente de falar das maravilhas da graça de Deus. E aos Coríntios disse: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Novamente recorramos ao breve catecismo na pergunta número 3 aqui. Qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? A resposta é: a coisa principal que as Escrituras nos ensinam é o que o homem deve crer acerca de Deus, o dever que Deus requer do homem. Portanto, quando você ouve o Evangelho, você tem uma responsabilidade muito grande. Ou a pregação vai deixá-lo mais perto de Deus ou mais perto do inferno. Ouvir a palavra de Deus é algo muito sério. E o dever de responder positivamente com fé e arrependimento é uma responsabilidade muito grande. Portanto, a única mediação entre Deus e os homens é o Evangelho, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Eu quero extrair daqui apenas 3 lições para a nossa utilidade espiritual. A primeira lição: o amor de Deus em enviar o seu Filho, nascido de mulher, para salvar o mundo inteiro. Paulo disse aos Gálatas: dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Esse amor é infinito e verdadeiro. Esse amor é comparado ao noivo que ama especialmente sua noiva, ou seja, a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Nós vimos na exposição do versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Esse é o amor genuíno de Cristo, cuja morte não apenas proporcionou a possibilidade de salvação, mas garantiu efetivamente a salvação apenas dos predestinados. É amor peculiar,
especial, direcionado aos predestinados apenas. Ele morreu para salvar o seu povo, a sua igreja, muitos, e isso é um amor incomensurável e incondicional. Essa é a primeira lição. O amor de Deus em enviar o seu Filho tanto aos judeus como aos não-judeus. O amor de Deus direcionado e estendido a todos os tipos de pessoas do mundo inteiro. A segunda lição é que Deus é soberano. Todos os moradores da terra, disse Daniel 4,35, são por eles reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer, que fazes? Deus entrou em conselho com a Trindade santa e bendita para predeterminar tudo em todos. Até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Não cai um passarinho do céu, se não for da vontade do Senhor. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus é soberano, mas isso não tira a nossa responsabilidade de se arrepender, de renunciar, de crer, de obedecer, de abnegar, de se sacrificar por amor a Deus e glorificar na nossa vida, através do bom comportamento, a dignidade da perfeição do Senhor. Mas a lição principal é a continuidade daquilo que Paulo vem desenvolvendo, e nós vimos na exposição anterior que tudo vai convergir no Senhor Jesus, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. O alvo final é a sua glória. O propósito final pelo qual Deus o Pai entrou em conselho com a segunda e a terceira pessoa da Trindade é a dignidade dos seus atributos. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28, diz: Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Observe, quando tudo terminar de convergir no Senhor Jesus, então ele próprio vai entregar a sua amada igreja que ele comprou com o seu próprio sangue e vai devolvê-la ao Pai, para que ele seja tudo em todos. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Que coisa maravilhosa! Que obra predestinada! Que plano eterno perfeito! Que bênção fazer parte de tudo isso, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Tudo isso por meio do evangelho. Por isso eu exorto o meu ouvinte a se expor à pregação do evangelho. Ela é o próprio Senhor Jesus Cristo. E sem o evangelho não existe meio para se ingressar nesse plano eterno e maravilhoso. Que o Senhor nos abençoe. Amém.